Você já ouviu falar do tal julgamento de Paris? Se não, se liga então nessa história porque ela parece fábula de Hollywood e até de fato virou filme e até livro. Só que a versão fenolê dessa história é um pouquinho mais complexa, um pouquinho mais de nuances, polêmicas e a gente vai destrinchar um pouco mais disso aí. Então, bora ver esse mito aí do mundo do vinho juntos? Roda a vinheta e simbora pro vídeo. E se você caiu por aqui de paraquedas, eu sou o André Vickers, eu sou sommelier, eu sou formado aqui em Bordeaux e eu sou certificado W73 também. Eu vivo aqui na região desde 2022 e desde então eu tenho visitado produtores, grandes propriedades, para aprender e poder extrair o máximo de conhecimento dessa bebida incrível que é o vinho. Desde 2023 eu trabalho como guia em algumas das vinícolas mais prestigiadas aqui de Bordeaux e aqui eu compartilho essa minha paixão por vinhos, falando de tudo um pouco direto da terra dos vinhos. Então já se inscreve no canal porque assim você não perde nenhum conteúdo e ainda ajuda demais esse aqui que vos fala a continuar produzindo conteúdo como esse daqui, além de não te custar nada, viu? Vamos embora pro vídeo. 24 de maio de 1976. O local, o chiquérrimo Intercontinental em Paris. O organizador, Steven Spurrier, um inglês, dono de uma loja de vinhos, de uma escola de degustação, e era também importador. A ocasião e a ideia? Fazer uma degustação às cegas para mostrar os vinhos da então desconhecida Califórnia à elite francesa, no ano das comemorações do bicentenário da independência dos Estados Unidos. O júri, só franceses, produtores, sommeliers e críticos de peso. Entre eles, nomes como Odette Kahn, editora da Revue du Vin de France, que até hoje é a maior revista do ramo aqui na França. E também pessoas como ninguém mais, ninguém menos que Aubert de Villaine, proprietário do Domaine de la Romanée Conti, o vinho mais caro do mundo. Além de muita gente de peso, viu? Sommelier de restaurante chiquérrimo em Paris, dono de chateau aqui de Bordeaux, vai vendo. Era gente que respirava vinho francês. Por que ele teve essa ideia? Bom, sinceramente não faço muita ideia. O fato é que ele tinha acesso a gente muito importante e esta ideia mudaria muita coisa dali em diante. Iriam ser degustados às cegas dois tipos de vinhos, em dois duelos diferentes. Nos tintos, era Bordeaux, de altíssimo nível, tá? Mouton Rothschild, Haut-Brion, Montrose, Leuville-las-Cases. Era a elite de Bordeaux, viu? Do outro lado, os Cabernets californianos, como Stag's Leap, Ridge Montebello, entre outros. Já nos brancos, a parada era entre os grandes Borgonhas, né, Chardonnays, Puligny-Montrachet, Meursault, contra os Chardonnays californianos, como Chateau Montelena, Chalon Vineyard, entre outros também. Ou seja, era uma seleção feita para não deixar dúvida, os franceses estavam com nomes de peso e muito prestígio no line-up. E tudo foi daquele jeitão clássico quando rola a degustação às cegas. Garrafas em saco, de papel, né? E cada jurado dando notas para os vinhos de 0 a 20. E o resultado não poderia ser mais surpreendente. Aliás, antes deixa eu fazer um parênteses aqui. Lembra que hoje, Napa Valley até tem um certo prestígio, mas lá em 1976 era zero. Absolutamente zero. Então era inimaginável que esses vinhos pudessem sequer ser comparados com vinhos franceses daquele nível. Só que, para surpresa de muitos, no final, Steven Spurrier pegou as fichas, calculou as médias, aritméticas, ok? Depois eu volto nessa parte aí. E aí, viria a manchete que ganharia o mundo. Nos brancos, Chateau Montelena, na Califórnia, em primeiro lugar, seguido logo depois de um Meursault. E nos tintos, Stag's Leap, na Califórnia, em primeiro, seguido logo atrás de Mouton Rothschild e de Haut-Brion. Ou seja, vitória californiana em ambos os dois casos. Não foi exatamente um massacre, só que o estrago já estava feito e era muito mais do que isso. Olha, o anúncio gerou uma indignação imediata. A Odette Kahn, da Revue du Vin de France, né, ela se irritou profundamente com o resultado e ela chegou a pedir de volta sua folha de nota, o que foi negado. Isso acabou alimentando ainda mais a narrativa aí dela mesma de que ela foi mal interpretada. Ela alegou que a ordem dos serviços dos vinhos tinha sido confusa,
além de outras coisas. No fim, a média ela acabou favorecendo os californianos, mas segundo alguns críticos, né, a manipulação ela teve mais na narrativa do que nos números em si. Isso porque Spurrier e a imprensa, eles destacaram apenas os vencedores e omitiram, por exemplo, que nem todos os californianos foram assim tão bem classificados. Inclusive, os últimos lugares foram de californianos. De qualquer modo, a verdade é que o rei estava nu. Na década de 70, o vinho francês era visto, e ainda é hoje, como patrimônio cultural e símbolo de superioridade perante o mundo. E para eles admitir que um país sem tradição, como os Estados Unidos, pudesse produzir vinhos comparáveis ou até melhores, era um insulto. A França, ela vivia e ainda vive, até hoje, da exportação dos seus vinhos de prestígio. Dar manchete dizendo que americanos venceram franceses poderia minar a aura de exclusividade e enfraquecer o posicionamento de preço mesmo desses produtos. E o que fez a imprensa francesa? Simples, ela não divulgou nada. Tentou meio que fingir que essa degustação nem sequer existiu. Só que era mais profundo do que isso. Era uma ferida enorme no orgulho francês. Um júri que era respeitado, só tinha vinho de peso e dentro da própria casa. Totalmente o 7-1 deles. Bom, no fim das contas, quem deu a notícia ao mundo foi George Taber. Aliás, ele era o único jornalista presente no evento. A imprensa francesa ela não tinha sido convidada para esse tasting, o que corrobora a tese da manipulação também. Bom, mais tarde, em 2005, ele publicaria um livro inteiro sobre isso, 327 páginas, e depois viria também um filme em 2008. Eu acho que sem ele, sem essa cultura americana também de transformar qualquer coisa em conto de fadas, provavelmente o julgamento de Paris teria virado só uma anedota de nicho e não um marco histórico. Agora tem algumas curiosidades e nuances aí. Steven Spurrier, ele guardou todas as fichas. Hoje já se conhece a tabela com as médias, mas também não é simples achar todas as notas individuais. Isso se deve parte porque ficou sob o controle de Spurrier e parte se perdeu. O que se sabe é que havia jurados que deram nota altíssima para um vinho francês, por exemplo, em algum momento, e a nota bem baixa para o mesmo vinho algum tempo depois. Ninguém sabe exatamente por quê. Se foi o serviço que atrapalhou, ou se os vinhos foram servidos mesmo na ordem correta, ou se foi simplesmente falta de consistência do degustador. E também assim, por que serviram 2 vezes o mesmo vinho? Sei lá, não dá para muito entender e por não ter tido auditoria, não dá para saber realmente como é que isso foi servido. E voltando à questão da média aritmética, deixa eu te mostrar o problema dela. Ela apaga as incoerências individuais. Então, você eventualmente tinha um vinho recebendo nota altíssima de um jurado e baixíssima de outro. E no fim, a média dava uma certa impressão de consenso. E para não dizer que tudo isso foi só chororô francês, tem a questão da tipicidade. Esse ponto, eu acho que é importante a gente pontuar aqui. Os jurados eles estavam bastante acostumados e preocupados em reconhecer estilos. Um Chardonnay da Borgonha, um Bordeaux clássico. E quando a Califórnia imitava bem esse sotaque francês, eles confundiam. Já não era apenas qualidade, era uma qualidade que tinha sotaque francês. Então assim, é claro que há problemas nesse julgamento pela falta de auditoria, enfim, talvez aí serviço, etc. Mas para mim, e hoje esse episódio já é falado assim, nenhum problema aqui no mundo do vinho, até mesmo aqui na França, o que fica claro é que sim, é possível fazer bons vinhos em qualquer lugar do mundo. E mais, se você quiser imitar uma tipicidade específica, provavelmente você vai conseguir. 50 anos atrás, era isso que todo vinho californiano tentava fazer, imitar Bordeaux nos tintos e Borgonha nos brancos. Hoje, a gente pode dizer que isso já mudou. As pessoas mesmas buscam a tipicidade de um local. Mesmo quem quer beber um vinho californiano, hoje busca um estilo próprio, não necessariamente uma cópia. É evidente que o vinho do Velho Mundo continua sendo referência, porque é isso que eles são, referências. Não tem como mudar isso. Afinal, começou aqui. E eu não vejo nada de errado nisso. Mas é claro, sempre há espaço para o toque local. Eu, por exemplo, quando eu bebo um vinho brasileiro, eu quero que ele tenha uma certa brasilidade, sabe? Faz sentido tentar reconhecer champanhe num espumante brasileiro? Até certo ponto, sim, porque é a referência. Mas fazer uma cópia? Isso eu já não vejo muito sentido. Passados todos esses anos, quase 5 décadas, né, a lição que ficou e as mudanças que isso trouxe ao mercado existem até hoje.
Isso não dá para negar. O tapa na cara, ele arrefeceu, mas ele não deixou de marcar. Se foi manipulado ou não, não dá para saber aí sempre 100%. Mas posso falar uma coisa para vocês? Classificar vinho dá treta até hoje. As variáveis são muitas, o ambiente nem sempre é totalmente possível de controlar. Enfim, esse tipo de degustação às cegas é sempre um deleite. Você conhece exatamente um bebedor de rótulo ou de etiqueta, como eu gosto de falar aqui. Eu gosto de etiquetas e não necessariamente de vinho, justamente em degustações às cegas. E aí, gostou do vídeo? Comenta aqui embaixo, deixa o seu like, porque não te custa nada. E, por favor, se inscreve no canal, porque isso ajuda demais esse aqui que vos falo a continuar fazendo vídeos como esse daqui. Obrigado por assistir até o final, até o próximo vídeo e santé!